Olá, meteoros e meteoras, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Descomplicando o CDO, aula 4. Antes de começarmos, deixe o seu like e ajude a divulgar os vídeos. Na aula de hoje, veremos como juntar ou unir arquivos de diferentes variáveis, bem como uma variável que possui diferentes tempos. Tá? Então, para isso, nós vamos utilizar o operador merge, o operador cat, copy e o merge time. Bem, mas qual é a vantagem de você de fazer esse tipo de processamento? Imagina que você tem diferentes variáveis, como por exemplo temperatura e umidade relativa, e você quer juntar esses dois arquivos em um único arquivo. É possível fazer isso. E por exemplo, um outro exemplo, você tem um arquivo, por exemplo, de precipitação, em que você tem diferentes tempos e separados em arquivos, e você quer juntar todos esses tempos em um único arquivo. Isso também é possível. E antes de nós começarmos esta aula de hoje, se você quiser obter mais informações como tutoriais, exemplos e os arquivos que nós vamos utilizar, eles estão na descrição deste vídeo. Agora vamos para o nosso terminal. Nós vamos utilizar o merge para unir o arquivo de altura geopotencial, o arquivo de temperatura e o arquivo de umidade relativa do ar. Eu vou direcionar o resultado para um arquivo chamado out.nc. Esse arquivo ele terá todas as três variáveis em um único arquivo. Bem, ao digitar, são retornadas estas informações. Quando no CDO aparecer algum aviso de warning, basta você colocar a flag "-w", e eu não quero que ele fique sempre mostrando o que está sendo feito. Você coloca a flag "-s", que é o modo silencioso do CDO. Bem, como eu já digitei anteriormente esse comando e ele gerou esse out.nc, vejam o que acontece se eu digitar novamente o merge. Ele dá um erro. Por quê? Qual o motivo deste erro? Porque o arquivo out já existe e ele não consegue sobrescrever. E como é que eu resolvo isso? Basta colocar a flag "-o". Então, todos os operadores em que forem utilizados a opção merge, você sempre usa a opção "-o". Se você não usar essa opção "-o" para sobrescrever o arquivo, caso ele já exista, será retornado um erro. Então, ao digitar o enter, nenhuma informação foi retornada. Tá? Então, vamos ver o que foi gerado nesse out.nc. Nós temos a altura geopotencial, temperatura do ar e umidade relativa. Então deu tudo certo com o nosso arquivo. Então, essa é a forma de você juntar arquivos. E apenas um lembrete: quando você tem o objetivo de juntar arquivos com diferentes variáveis, obrigatoriamente esses arquivos eles têm que possuir as mesmas informações espaciais, isto é, o mesmo domínio espacial. Porque não faz sentido você juntar um arquivo global e um arquivo regional, se a ideia é realizar algum tipo de cálculo. Então, é sempre importante se atentar para o fato de que todos os arquivos têm que ter o mesmo número de pontos de latitude, de longitude, se for o caso também de número de níveis verticais, tá? Então, essa é a forma que você tem de usar o merge para juntar diferentes arquivos. Super simples. Agora vamos para o próximo operador, que é o cat. O cat ele serve para você juntar o cat, o copy e o merge time. Ele serve para você juntar um arquivo de uma mesma variável que possui diferentes tempos. Então nós temos aqui de janeiro a abril, precipitação de maio a agosto, são de setembro a dezembro, e eu vou direcionar a saída para o out.nc, certo? Lembrando, quando eu não desejo que o CDO me mostre essas informações do que ele está fazendo, basta utilizar a flag "-s", certo? Tá? Então eu vou usar a flag "-s". Tá? Então vamos ver o que aconteceu aqui com esse out.nc. Ele juntou o primeiro arquivo com 4 tempos, o segundo arquivo
com 4 tempos e o terceiro arquivo com 4 tempos. Só que se eu fizer novamente o cat, olha o que acontece. Eu tinha anteriormente 12 tempos, certo? Agora eu tenho 24 tempos. Mas o que isso significa? Esse aqui é o resultado do primeiro comando e este aqui é o resultado do segundo comando. Se eu digitar novamente o cat, vejam que eu tenho 24 tempos. Olha o que acontece. Agora eu tenho 36 tempos, ou seja, o primeiro comando, o resultado do primeiro comando, resultado do segundo comando e o resultado do terceiro comando. Então veja, o que ele faz é simplesmente ele vai adicionando informações no fim do arquivo, tá? Então isso é o que o operador o cat faz. Então tenham cuidado ao utilizá-lo. O nosso próximo operador é o copy. Então vamos aproveitar a linha de comando aqui e vamos usar o copy. O copy ele faz também, ele junta, né, a mesma variável com diferentes tempos, tá? Então ele é utilizado exclusivamente o cat, o copy e o merge time, eles são utilizados para unir tempo, certo? Então se eu digitar aqui e vou ver o que aconteceu com o out.nc, ele tem 12 tempos, certo? Porque ele juntou o primeiro arquivo de janeiro a abril, o segundo de maio a agosto e o terceiro de setembro a dezembro, e direcionou no arquivo out.nc que você escolhe este nome. E ele gerou um arquivo do tempo 1 ao tempo 12, já que é um arquivo mensal. E se eu digitar novamente o copy, o que acontece? Bem, diferente do cat, ele não adiciona novas informações no fim do arquivo, ele simplesmente sobrescreve. Então, ó, já temos uma diferença entre o cat e o copy. O cat ele adiciona informações no fim do arquivo, enquanto que o copy ele é capaz de sobrescrever o arquivo. Então, conseguimos juntar temporalmente estes arquivos. E por fim, o merge time. O merge time, lembrando, tá? Vamos ver aqui. O merge time, ao digitar pela primeira vez, vou ver o conteúdo dele, certo? Juntou os arquivos. Agora vou digitar novamente. Lembra, toda vez que nós utilizarmos o operador que tem um merge, já que o arquivo já existe porque foi digitado anteriormente, ele retornará um erro. E como é que eu resolvo esse erro? Digitando a flag "-o", que ele vai sobrescrever este arquivo aqui. Então não terei mais nenhum erro. E com isso eu vejo o meu out.nc. E se eu digitar novamente, eu não terei mais nenhum erro. Certo? Então, pessoal, por hoje era isso que nós tínhamos que ter conhecimento, certo? E recapitulando, hoje nós vimos os operadores de merge, cat, copy e merge time. E na aula seguinte nós vamos ver como trabalhar com os operadores split. Por exemplo, eu quero separar um arquivo diário eu tenho um arquivo com 30 dias, por exemplo. Eu quero separar um arquivo de 30 dias. Cada dia ele será gerado um novo arquivo. E para um arquivo de mensal, você pode separar, por exemplo, um arquivo do mês 1 ao mês 12. E você consegue separar isso em arquivos individuais, certo? E então é isso, pessoal. Até a próxima, meteoros e meteoras. Tchau!